Hoje, mais uma vez, e para minha alegria, recebo aqui um ilustre convidado. Só que ele já é da casa, costumeiramente convidado a participar dos debates, dos grandes assuntos. Eu já o digo quem ele é. Antes eu quero lembrar você mais uma vez, o Lucas vai colocar para mim aí a foto da minha filha, a doutora Luciana Oliveira Melo Guerra. A minha filha, que ela é musicista e canta em casamento. Então você que vai se casar, você que está aí tratando de festas, batizados, aniversários, é só ligar. Se não conseguir falar com a minha filha pelo número dela, às vezes pode dar sinal de ocupado, você liga para o meu telefone, 99987-2276. Doutora Luciana Oliveira Melo Guerra é advogada, é minha filha, casada com o doutor Renato Guerra, e você está vendo aí na imagem, ela que canta em casamentos. Tem o telefone aí no cartão e, claro, pode ligar para o meu também, 99987-2276, para festas, aniversários, batizados e casamentos. Doutora Luciana Oliveira Melo Guerra. O meu convidado de hoje foi delegado da comarca, delegado de trânsito, foi delegado regional, tem uma vivência em segurança pública das maiores. E eu me lembro, para alegria minha, eu fui o primeiro advogado que ele conheceu quando chegou em Poços de Caldas, segundo o relato dele próprio. Mas os assuntos foram ficando diversificados. O Dr. Carlos passou a ser convidado com frequência aqui pela TV Poços e hoje, mais uma vez, volta aqui. E ao voltar, eu digo, seja bem-vindo, Dr. Carlos Augusto Camargo Silva. Acertei? Exatamente. Carlos Augusto Camargo da Silva, enfim, o nome fica extenso, né? Então, para abreviar, Carlos Camargo, como eu sou conhecido, muito obrigado, Vanderlei de Mello, por mais esta oportunidade de estar aqui, compartilhando com a sua presença, com os demais companheiros aqui da TV Poços, né? A quem eu cumprimento, estendo meus cumprimentos a todos eles, ao Ildeu Pereira, o diretor, a toda a equipe aqui da TV Poços, e também aos nossos telespectadores, né, que costumeiramente retorna esse carinho, porque é comum, às vezes eu estou pelas ruas da cidade, eu sou abordado por conhecidos e por desconhecidos que tocam no assunto aqui das nossas aparições aqui na TV Poços, na participação no programa do Jornal do Sul de Minas, que agora está passando por uma fase de repaginação, segundo o diretor Ildeu Pereira. E lá na Canção de Boiadeiro também. Lá na rádio do Vanderlei de Mello, né? Na sua rádio lá, Canção de Boiadeiro, e aqui no seu programa, na TV Poços. As pessoas, então, elogiam o programa, a TV, a rádio, os apresentadores, gostam das matérias que nós comentamos, que são veiculadas durante o programa. Isso é um motivo de muita satisfação, de muita alegria e de muita responsabilidade, acima de tudo, né? Porque a TV, a rádio, acaba sendo uma formadora de opinião, né? Ela, de uma forma benéfica ou não, ela acaba induzindo as pessoas que estão assistindo ou ouvindo a pensar igual. Então, é uma responsabilidade muito grande do que se fala, né, e do que se mostra na mídia. E a gente está vendo aí pelo Brasil quantas fake news, né, quantas falsidades, quantas mentiras, quantas montagens mentirosas estão sendo divulgadas aí pela internet, rádio, jornais, televisão. Então eu entendo que o jornalismo, as notícias, tem que haver uma responsabilidade muito grande, porque mexe com a vida das pessoas em todos os sentidos. Para quem está sendo veiculado o nome, a figura, a pessoa, e para quem está assistindo também, que começa a ter aquilo como uma verdade. E a pessoa muda sua opinião ou passa a ter uma opinião errada a partir daquilo que ela viu e ouviu, chamado hoje costumeiramente de fake news. Mentiras, né? No português. Doutor Carlos, o que seria imprensa marrom no conceito do senhor? A imprensa marrom, esse nome é antigo.
era a imprensa da oposição pela oposição, né? Isso já vem aí dos primórdios da imprensa no Brasil. Logo surgiu esse jargão da imprensa marrom, que era aquela que era do contra, não interessa o assunto, eu sou do contra, e a oposição aos governos, tanto de município, de estado, da governo federal, pelo simples fato de ser da oposição. Então isso recebeu um apelido de imprensa marrom, aquela que vem para desunir, não para unir, aquela que vem para trazer a mentira, não a verdade. Então hoje o novo nome que se deram aí, a que a gente pode dizer dessa imprensa marrom, é a fake news, né? Que está aí, jornalistas, infelizmente, utilizando aí de suas ideologias político-partidárias para passar notícia errada, notícia chamada de fake news. Doutor Carlos, o senhor é apontado, eu também sou, só que eu assumo que eu sou, porque não é tudo que passa comigo. Mas o senhor é apontado como uma pessoa polêmica. O senhor é polêmico? Não, eu não considero polêmico, porque eu posso falar que eu sou verdadeiro, né? Eu falo aquilo que eu penso, mas antes de eu falar, eu procuro ter um alicerce naquilo que eu estou falando, né? Não é somente o que vem pela cabeça, a gente vai soltando pela boca. Não é assim. Então, o que eu procuro falar é aquilo que eu já tenho, eu já fiz um estudo, eu já fiz uma leitura, eu já fiz uma pesquisa. Então, eu puxo aquela pesquisa, aquela leitura e passo, então, aos ouvintes, aos telespectadores. Exatamente com cuidado de não passar mentiras, não passar notícias falsas. Doutor, o senhor foi delegado muitos anos. Quantos anos o senhor ficou na polícia, doutor? Eu fiquei na Polícia Civil 30 anos ininterruptos, né? Comecei a carreira lá em Pouso Alegre, depois vim para Poços de Caldas e depois, por último, passei por Alfenas como delegado regional também e encerrei a carreira na Polícia Civil como delegado regional na Regional de Lavras também, aqui no sul de Minas. Todos os 30 anos foram aqui no sul de Minas, em comarcas, em sede de delegacia regional. Eu passei por todos os assuntos que são pertinentes à Polícia Civil. Furtos e roubos, tóxico entorpecente, trânsito, crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, termos circunstanciados de ocorrência, até a parte administrativa, que é o cargo de delegado regional. Agora, doutor, o delegado regional, o diretor do departamento, o delegado da comarca, faça uma diferenciação desses três setores para mim. A Polícia Civil, ela é dividida, a exemplo também da Polícia Militar, de outras instituições do Estado, ela é dividida dentro do território mineiro, no nosso caso aqui. Então, a Polícia Civil é dividida em departamentos na capital e no interior. Esses departamentos são comandados por um chefe de departamento, ele tem sua equipe, e esses departamentos, com seu chefe, comandam um número determinado de delegacias de polícia regionais. Então, para citar um exemplo, aqui no departamento de Poços de Caldas, do sul de Minas, tem 2 departamentos da Polícia Civil no sul de Minas. Pouso Alegre, que é o 17º departamento, e Poços de Caldas, o 18º departamento. Aqui em Poços de Caldas, esse departamento comanda 5 delegacias regionais, e cada uma comandada pelo seu respectivo delegado regional. Então, o comandante da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Civil, 18º Departamento de Minas Gerais, sediado em Poços, comanda a Delegacia Regional de Poços, de Alfenas, de Guaxupé, de Passos, e me foge agora a outra regional. Mas são 5 regionais. E essas regionais, cada uma tem também o seu número de delegacias de comarca subordinada, né? No caso de Poços de Caldas, são Poços de Caldas e mais 10, são 11 delegacias que pertencem aqui à regional de Poços de Caldas. Então, as delegacias da comarca pertencem à regional e a regional pertence ao departamento. Então, isso é uma divisão meramente no sentido de administração, né? Porque o Estado não tem como o chefe da Polícia Civil comandar ele, de Belo Horizonte, toda a Polícia Civil no Estado de Minas Gerais inteiro. Então ele precisa de uma assessoria, ele precisa de uma equipe
E essa equipe, então, estão compostas aí pelos superintendentes e na capital e por os chefes de departamento, que inclui também a capital, e o interior. Há também o que acontece na Polícia Militar, que são as chamadas regiões da Polícia Militar, né? Então, aqui em Poços de Caldas, nós temos a 18ª Região da Polícia Militar, que comanda aí vários batalhões, incluindo o de Poços, e outros aqui da circunvizinhança. Então é no mesmo estilo aí de divisão territorial para facilitar a administração da polícia, tanto a civil quanto a militar, o corpo de bombeiros, né? E várias outras. Na parte da educação existem as subintendências regionais de educação também. É o Estado administrando de uma forma descentralizada. Agora, doutor Carlos, quando o senhor deixou a polícia, o senhor se ingressou na Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor sentiu uma diferença na sua vida entre ser um delegado e ser um advogado? Logo após a aposentadoria, eu requeri a credencial da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi até rápido, em pouco tempo eu já recebi a costumeira carteirinha, como os advogados falam, na carteirinha da Ordem dos Advogados, para que dá o valor jurídico para que o profissional possa exercer esta profissão. Mas, na realidade, o doutor Vanderlei, eu não estou exercendo e não tenho, assim, projeto muito próximo de querer exercer a profissão. Então, o ramo do direito, para quem está na militância, é um ramo que, no meu entendimento, já está dominado. É muito difícil um advogado novo entrar no sentido de abrir uma banca de advocacia e começar ali a trabalhar. É um trabalho muito... tem que ser um trabalho persistente e demorado. Eu acho que, no mínimo, 5 anos para se estabilizar, montar edificar um escritório de advocacia. Então, esses percalços todos eu estou me abdicando de enfrentar, né? E hoje nós temos aqui em Poços de Caldas grandes escritórios, advogados já constituídos já na militância aqui há muito tempo, no caso do escritório do Dr. Vanderlei de Mello e de outros tantos aí amigos e companheiros que tem na cidade. Então, eles já têm esse domínio, vamos assim dizer. E por isso que os recém-formados em direito, a grande maioria, partem para os concursos públicos. Então, um ou outro pretende ser um advogado militante, abrir um escritório. A grande massa de formandos vão para os concursos. Concurso para juiz, promotor, delegado, no âmbito da Receita Federal, estadual, nos órgãos federais, estaduais, nos próprios municípios. Todo mundo sai à caça de concurso público cujo requisito para o ingresso é a formação, o bacharel em Direito. E um ou outro, no meio desse montante, se arrisca para a militância da advocacia. Mas, mesmo assim, ele procura um escritório que já está consolidado, já tem sustentação de clientela, de ganhos, de causas, para que ele possa entrar ali e participar daquela equipe. Por isso que é muito comum hoje, doutor fulano de tal e associados. Escritório de advocacia fulano de tal e associados. Ou seja, é uma equipe, né? E quem sabe ali, futuramente, depois de passar por uma experiência dessa, esse advogado ou advogada vai, então, pensar em abrir um escritório somente seu. Mas não é o que a gente tem observado. E aí eu devolvo a pergunta para o professor, que está aí na militância, há quantos anos na militância do direito, se esse pensamento que eu tenho está correto. Não está correto, e eu sempre falo para os novéis advogados o seguinte: persistência. Não pensa você que você vai abrir um escritório amanhã e já vai pegar grandes causas. O que eu percebi lá atrás, há 42 anos atrás, que o professor até falava bem assim: doutor, eu tenho uma causa aqui, uma causa um pouco complicada, o senhor está começando agora, eu não vou lhe dar essa causa porque eu tenho receio. Então, não é que ele não confia exatamente em você, ele não confia na tua pouca experiência. Então, você deve acreditar em você mesmo e prosseguir. O meu escritório esse ano está completando 43 anos.
E nesses 43 anos, eu vinha curtir aí os louros, como diz a minha filha, de uns tempos para cá, porque no começo foi difícil para mim. Eu chegava a pegar dinheiro emprestado com a minha mãe para pagar o aluguel do escritório. Muitas vezes aconteceu isso: mãe, me empresta um dinheiro aqui, na hora que entrar lá eu devolvo para pagar o aluguel. Então, no começo é difícil mesmo, mas persistência. Aí você vai chegar amanhã, ter um bom nome na advocacia, aí sim você vai poder curtir os louros da vitória. Agora, após as mensagens que vêm aí dos nossos apoiadores, eu vou perguntar ao Dr. Carlos Camargo como ele chegou na imprensa. O Dr. Carlos tem uma visibilidade no rádio, na TV, é procurado para esclarecer isso, aquele assunto. Como isso se deu após as mensagens? E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 em HF. Eu recebo aqui o ex-delegado de polícia, atual advogado, Dr. Carlos Augusto Camargo da Silva, conhecido por Carlos Camargo. O Dr. Carlos está nos dando uma aula de direito aqui hoje, mas eu fiquei curioso, como é que o senhor apareceu na imprensa, Dr. Carlos? Desde lá de quando eu iniciei na carreira em Pouso Alegre, que eu assumia delegacias especializadas, como crimes contra a vida, né, delegacia de homicídio, tóxico entorpecentes, fui diretor do presídio lá por muito tempo. E a imprensa, costumeiramente, diariamente, ela ia à delegacia para buscar notícias, né? E naquela época não tinha essa facilidade aí do celular. Então o repórter, ele ia, né, fazia um corpo a corpo na delegacia, atrás de notícias. E eu sempre os recebi muito bem e passei a ter um relacionamento de amizade muito estreito
E isso aí, eles chegavam na delegacia e por facilidade, por comodidade, por já me conhecer e saber que tinha uma reciprocidade com ele no tratamento, eles já me procuravam. Às vezes o assunto nem era comigo, era de outro colega. Mas me procuravam querendo que eu passasse a notícia. Então isso aí, quando eu vim para Poços de Caldas, eu mantive a mesma linha de relacionamento com a imprensa e esse relacionamento foi muito bom. E eu passei a receber todo dia na minha sala, no plantão, lá na direção do presídio, quando eu exerci por muitos anos a direção do presídio aqui de Poços de Caldas. Então, todo dia tinha repórter, quando não tinham todos os repórteres lá. Então, qualquer notícia que saía, que um ouvir dizer, eles iam verificar se é verdade ou não, me ligavam ou iam à delegacia para saber a notícia. Então, eles passaram a ter um relacionamento de confiança muito grande comigo. Porque o que eu falava, eles entendiam como verdade mesmo, porque tendo em vista a forma que eu procedia. E isso aí, então, eu fui começando a aparecer nos jornais, muito convites nas rádios, toda hora fazendo entrevista. Eu me deslocava para os estúdios das rádios, aqui de Poços, ou o pessoal ia lá na delegacia com a gravação, ou às vezes entrava no ar naquele momento mesmo, né, as rádios aqui de Poços de Caldas, e os jornais também lá todo dia. Então, como dizer assim, passei a ser uma figurinha carimbada, né? Então, quando falava, aconteceu tal coisa, todos eles, liga para o Dr. Carlos Camargo. Então, às vezes, como eu disse, o assunto às vezes nem era pertinente à minha área restrita de trabalho, mas todos eles ligavam para mim e eu procurava saber, confirmar aquilo que estava perguntando e sempre dava o retorno rápido, imediato, sempre trazendo a verdade, quando era verdade, ou então dizendo rapidamente que podiam desconsiderar aquela hipótese que não era verdadeira. Então isso aí me aproximou e a gente acabou sendo amigo de todos eles e eu fiz um ótimo relacionamento e tenho esse relacionamento até hoje aqui em Poços de Caldas. Doutor Carlos, no tempo que o senhor foi delegado, certamente o senhor tratou em muitas coisas. O senhor destacaria uma das situações mais difíceis que o senhor viveu? Um exemplo, uma prisão que o senhor efetuou, um fato aconteceu, um crime. O senhor destacaria alguma coisa nesse sentido? Que aquilo que marcou mais o senhor? Foi naquela profissão aconteceu isso comigo? São muitos, viu? Eu até estou selecionando aí uma quantidade razoável de fatos que aconteceram na minha vida profissional, fatos que eu investiguei junto com a equipe que participava comigo, né? Porque o delegado não faz nada sozinho, ele precisa da equipe, né? Precisa dos investigadores, dos escrivães, do apoio da chefia e por aí adiante. Então, muitos fatos que aconteceram comigo durante toda a minha trajetória na profissão, eu estou separando, catalogando e tenho intenção de até, num futuro, editar um livro contando esses casos, esses causos, né? Exatamente por isso, porque não tem um fato em si que pode falar, aquele fato, porque são vários fatos, homicídio, tráfico de droga, esse choque da sociedade, né? Infelizmente, a violência que é o dia a dia da sociedade, e homicídios que chocaram a opinião pública, né? Assaltos que chocaram a opinião pública. Então, tudo isso ficou marcado dentre vários outros que aconteceram. Então, não tem como pegar um fato isolado, né? E para dizer que aquele ali teria sido, porque são tantos e a gente tem até que fazer uma triagem dentro desses importantes para focar os mais importantes dos importantes, né? Engraçado, o senhor está falando isso aí, eu estou preparando meu livro também, O Advogado no Banco dos Réus. Já lhe contei o motivo, inclusive o senhor está nesse livro, o senhor ter participado dessa história que deu origem aí ao título do meu livro, O Advogado no Banco dos Réus. Porque a gente vive tantas situações que além desta que o senhor conhece e participou, tem muitas outras histórias
que eu participei, inclusive assisti. O fato aconteceu na minha frente. Então, eu vou preparar o livro O Advogado no Banco dos Réus. Estou pensando para o ano que vem, se der tempo, no máximo 2021, esse livro já está aí. Não é um livro que eu vou vender, como diz a Maria Helena agora há pouco, aqui no outro programa. Não é para ganhar dinheiro, não. É um livro de satisfação pessoal, para aqueles que militam no direito saberem o que significa aí praticamente 43 anos de profissão. Para vocês terem uma ideia do que vai conter esse livro, eu estive preparando esses dias, repaginando lá, vai ser um livro de mais de 300 páginas, vou ter que cortar muita coisa, senão vai ficar muito grande. A minha editora, a Neuza Reis, a jornalista, falou, olha, vamos cortar um pouco aqui, porque é muita coisa. Então, vocês aguardem que vai ter um livro aí, O Advogado no Banco dos Réus, onde eu vou contar meus mais de 40 anos de profissão. Doutor Carlos, para encerrar nossa participação no programa de hoje, eu queria voltar no foco anterior e assim, por exemplo, colegas meus que estavam no rádio. Quando eu montei a minha rádio, eu pensava naqueles que estão fora do rádio, que não vão ter chances mais, talvez porque a idade chegou, ou porque às vezes é considerado até um pouco ultrapassado, de ideias lá de trás. Então, eu coloquei na minha rádio pessoas que não estavam em outras emissoras, trazendo de volta para a comunicação. Quando o senhor deixou a profissão de delegado, o senhor sentiu o impacto quando o senhor aposentou? Oh, puxa vida, todo dia eu levantava e ia fazer aquilo, agora não vou fazer mais. O senhor sentiu esse impacto? Olha, eu senti, doutor Vanderlei, mas eu senti assim com muito menos intensidade do que outros tantos colegas de profissão, também lá da Polícia Civil, não só do cargo de delegado, mas de todos os cargos e funções que fazem parte da Polícia Civil. Porque eu já vim, né, preparando, né, eu já fui acostumando com a ideia de que ia encerrar a carreira e após encerrar a carreira eu iria entrar para um outro mundo que eu não estava mais acostumado, porque 30 anos na mesma tecla, logicamente, qualquer profissão, não é só a policial não, qualquer profissão, a pessoa sente. Mas a gente tem que agir de uma tal forma, porque para sentir que isso é inevitável, agora a gente tem que trabalhar para não ter impacto, porque o impacto é perigoso, pode acarretar até doenças, né, emocionais, de ordem de toda espécie. Quanta gente que a gente vê aí, já conheceu, conhece, que aposentou e logo teve problema de saúde, né, já começou a ter problema psicológico, de adaptação, de outras coisas. Então eu já fiz esse procedimento e quando foi publicado o meu ato de aposentadoria no Diário Oficial do Estado, para mim, aquele dia foi muito feliz. Eu já estava completamente aclimatizado, podemos dizer assim. Interessante, né? Eu sempre falo da minha família que eu vou ficar no rádio, na TV, na advocacia mais 3 anos. Aos 70 anos, passo o traço vermelho, como fazia na escola, doutor. Poços de Caldas, 1º de janeiro de 2021, e eu já estou fora. Eu vou passar o traço e encerrar ali. Porque a minha ideia é trabalhar na advocacia e também na TV Pós e na Canção de Boiadeiro. Canção de Boiadeiro é outra história, porque a rádio é minha, então talvez continue. Mas eu fico pensando assim, também dar uma pausa, curtir a família um pouco, né? Curtir as netinhas agora. Doutor Carlos, foi um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à TV Pós, ao programa de Direito e Deveres. Eu que agradeço mais essa oportunidade e agradeço, como eu disse, a todos os funcionários, a direção da TV Pós, e agradeço a todos os telespectadores pela audiência e pelo carinho, né, que eu sempre recebo aí nos contatos no dia a dia na cidade. E desejo aí ao professor Vanderlei de Mello, doutor Vanderlei de Mello, que tenha sucesso aí nesse livro, mesmo enxugando aí das 300 páginas, né, mas que eu quero ter o prazer de participar no dia da... O senhor vai prefaciá-lo. O senhor vai prefaciá-lo. Fazer parte é uma honra para mim, viu? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Esta é a TV Poços.
Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou o Vanderlei de Mello.